Minha saudação na paz eterna de nosso Senhor Jesus Cristo e meus agradecimentos, meu irmão, minha irmã, a você que está mais uma vez aqui neste momento para compartilharmos o amor de Deus, para examinarmos este grande livro, a Bíblia Sagrada, e podemos crescer mais em graça através desses escritos bíblicos. E hoje nós temos um tema das quais trata-se de líderes religiosos, ou seja, de Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, que fala sobre os pastores, doutores, evangelistas e assim sucessivamente. E nosso tema de hoje é: você ainda precisa de um pastor como mediador entre você e Deus? Portanto, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Vamos ler. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a obra perfeita, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Quando Paulo escreve aos Efésios que Cristo concedeu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele não está instituindo cargos permanentes para ser repetidos indefinitivamente ao longo da história. A passagem precisa ser lida dentro do contexto da nova aliança, já em processo de consolidação no primeiro século. A expressão até que mostra o limite temporal desses dons. Paulo, ou seja, eles foram, no caso de Paulo, ele ensinou que estes dons, eles foram dados como instrumento de transição para conduzir os primeiros crentes, os primeiros cristãos, ao pleno conhecimento de Cristo e à maturidade da fé. Paulo mesmo explica em outra carta que, por exemplo, ele dando fazendo uma alusão, a outra carta que ele escreveu, que a lei foi um aio, um tutor, que servia apenas até a vinda da fé revelada em Cristo. Ou seja, ele queria fazer com que um paralelo, com o que ele falou da lei em relação a esses dons de pastores. Por exemplo, nós vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Olha o que nos diz: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele está querendo dizer que esses dons pastorais, eles foram dados até que todos chegassem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Porque naquela época, no primeiro século, existia a transição da lei, ou seja, do antigo pacto para o novo pacto. E os irmãos ainda não estavam completos sobre a identificação de quem era, na verdade, o Messias.
também em relação a toda a transição da lei que uma vez tinha sido cumprida em Cristo, agora para uma nova aliança. E precisava instrumentos como a palavra através de dons pastorais, evangelistas, doutores e profetas e assim sucessivamente, para que até o corpo de Cristo fosse formado. Assim como a lei serviu de tutor até Cristo, como nós lemos, acabamos de ler. Os ministérios também foram tutores até a maturidade do corpo, que é o corpo de Cristo. Paulo reforça que esse tempo estava chegando ao fim, já em seus dias. Ele escreve aqui em Romanos capítulo 13, versículo 11, o seguinte: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Em outras palavras também, o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 10, diz o seguinte: mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Mostrando o caráter transitório desses dons. Nos tempos bíblicos, os pastores e demais ministros eram necessários porque a revelação ainda estava sendo transmitida e organizada. Mas hoje não, hoje nós temos a revelação, o que é o evangelho já revelado. Por exemplo, em Romanos capítulo 16, versículo 25 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempo esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. O seu evangelho já foi manifestado. A obra está completa. Nós temos os escritos do apóstolo Paulo já em todas as cartas, enquanto que naquela época do primeiro século ainda ele estava em desenvolvimento. Hoje, porém, cremos que essa maturidade já foi alcançada. O corpo de Cristo foi edificado, a fé foi consumada. A unidade já é realidade em Cristo. Com isso, não existe mais a necessidade de pastores como autoridade espiritual sobre os filhos de Deus. A dependência de líderes humanos pertenceu à fase de imaturidade da igreja. Eu não estou falando da igreja como um corpo físico, como o nascimento cada um biologicamente. Não, estamos tratando da igreja espiritual. Estamos falando da obra redentora de Cristo ao ser reconhecida, ser manifesta, como foi assim revelado ao apóstolo Paulo como ministro dos gentios, daqueles que não estavam debaixo da lei. Na prática, isso significa que a fé dos irmãos, dos cristãos, não depende de chefes, líderes espirituais ou de um sistema clerical, mas de revelação consumada de Cristo, onde o sistema insiste em manter cargos eclesiásticos e hierárquicos, acabam se criando dependência e maturidade, em vez de liberdade espiritual. Portanto, os dons ministeriais foram dados como provisórios.
A maturidade chegou na consumação da nova aliança. Exatamente isso. Por exemplo, Romanos capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte: E digo isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quando no tempo deles estavam esperando a redenção do corpo da morte, ou seja, eles estavam esperando, na verdade, porque eles estavam num estado que eles estavam, como quem diz assim, mortos espiritualmente por causa da queda de Adão. Então, esse restabelecimento para agora o estado da vida eterna, eles iam receber após a vinda de Cristo em juízo, que não é outro assunto para uma questão de outro vídeo, vamos dizer assim. Mas, na verdade, o que é a unidade da fé? Que os irmãos precisavam de tutores, vamos dizer assim, ou de um guia, vamos dizer assim, com o pastor, naquela época, de um dom, né, de dons, na verdade, em si. O que era a unidade? Primeiramente, vamos ler novamente aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não está aparecendo lá. Vamos ler de novo aqui. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até, veja bem a palavra até, que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. O que é a unidade da fé, da qual houve necessidade dos irmãos, de aqueles dons que Cristo impôs na igreja para, como diz assim, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, que estava sendo desenvolvida ainda, ou seja, para a edificação do corpo de Cristo. O que era essa unidade da fé? Na verdade, a unidade da fé não é ou seja, uniformidade de opinião, não. Mas a convergência do corpo do núcleo apostólico da nova aliança revelada. Paulo já falava, há um só corpo e um só espírito. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E mira esta meta quando escreve, até que todos cheguemos à unidade da fé. Porque, na verdade, em si, o núcleo apostólico, ou seja, a convergência para um corpo de Cristo, estava basicamente, entendeu, nos fundamentos do ensino apostólico. É o que diz Efésios capítulo 2, e versículo 21 em diante. Olha. Versículo 20 em diante. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, e no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Portanto, essa unidade é a coerência plena na obra consumada do Senhor Jesus Cristo, dos quais estava como um mistério. Mas, como já estamos vendo, esse mistério já foi revelado. Hebreus capítulo 10, versículo 14, nos diz: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, removendo qualquer necessidade de mediação para acesso a Deus. É isso mesmo. Você não tem mais
uma barreira de separação para ter acesso a Deus. Não. A palavra diz em Efésios capítulo 2, versículo 18 o seguinte: porque por ele temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Você não precisa de um líder religioso para ter acesso a Deus. Se você está em um estado de necessidade espiritual, você tem acesso direto ao Espírito Santo, que é o próprio Deus. Por quê? Porque vocês vivem no mesmo corpo espiritual com Ele. É o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, e todos temos bebida de um Espírito. É por isso que você tem acesso direto. Você não precisa de um tutor, de um mediador, para que você possa ter esse acesso. E o que é a estatura de Cristo? Portanto, sabemos então que a medida da estatura completa de Cristo, como fala em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Não, versículo 13, na verdade, em si. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A estatura da medida completa de Cristo, isso quer dizer que é a plenitude corporativa, o cabeça enchendo o corpo. Ou seja, porque na verdade a igreja, nós estamos tratando da igreja espiritual. A igreja em si, o que é o corpo de Cristo, ela se completou, ela está perfeita através da mensagem que já foi ministrada pelo apóstolo Paulo, que já foi revelada. Colossenses capítulo 1, versículo 24 diz o seguinte: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A estatura é o padrão que se instala quando o mistério é revelado. E a fé é firmada. Os dons serviram até que essa estatura se tornasse patrimônio do corpo de Cristo, encerrando a função tutelar dos ministérios como degraus. Portanto, a função transitória, a função de pastores, na verdade, em si, foi transitório, que na verdade foi dons, né? E o que muda hoje? Portanto, Efésios capítulo 11, capítulo 4, né, versículo 11 a 13, é o seguinte: descreve dons ministeriais concedidos por Cristo como instrumento de transição, e não como cargos a serem perpetuados indefinitivamente. Amém? Ou seja, Paulo delimita com clareza e horizonte desses dons ao dizer até que. Ou seja, todos cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura completa de Cristo, como fala o Efésios capítulo 4, versículo 13, que nós já acabamos de ler. Efésios capítulo 4, versículo 13. Isto é, até a maturidade do corpo da nova aliança. Quando lemos o até que, vemos um marco temporal. Eles serviram ao aperfeiçoamento dos santos, enquanto a fé apostólica era consolidada e o povo saía debaixo dos tutores.
Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossem justificados. Então também os mesmos dons que foram dados aos irmãos, como pastores, doutores, profetas e evangelistas, sucessivamente, eles tiveram também o seu marco, o seu limite, que era até que o corpo de Cristo fosse formado, através da mensagem apostólica. Portanto, o que os pastores eram e por que no primeiro século? Sabemos então que, no ambiente apostólico, pastores aparecem como função de cuidado entre os anciãos locais. Enquanto a igreja atravessava a transição da antiga para a nova aliança. Como, por exemplo, nós podemos ver em Atos, capítulo 20, versículo 17, versículo 28 também, versículo 17, Atos, capítulo 20, versículo 17. Tá aqui. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Versículo 28 nos diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Essa função de cuidados dos anciões locais caminhava ao lado de apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, todos voltados a edificar até a unidade da fé, até que todos compreendessem com maturidade o evangelho que estava oculto, que das quais tem formado o corpo de Cristo espiritual, que é a sua igreja, até que a igreja, tratando-se de corpo espiritual, fosse formada através da mensagem da nova aliança, através da mensagem da graça de Deus. É o que diz, como nós lemos novamente em Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É para isso que foi dado esses dons. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A palavra não fala que eles deram títulos, não, foi dons. Ao versículo 9. Ora, isto é, ele subiu senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Vamos ver aqui, bem aqui onde ele... é o versículo 8. O versículo 8. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Não foi títulos. Aí o versículo 11 já começa a dizer, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, quer dizer, dons para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Hoje estão, na verdade, em si, pregando, concedendo títulos e não dons. Você ter dom e você ter
apenas o título, são diferentes. O dom te concede o conhecimento da obra sacrificial de Cristo, da escatologia consumada. Ele te concede o conhecimento de toda a maturidade, na verdade, em si, do Evangelho da graça de Deus. Que esse que é o Evangelho real. Então sabemos que no ambiente apostólico, os pastores aparecem como função de cuidado entre os anciãos locais. Enquanto a igreja atravessava a transição da antiga para a nova aliança. Essa função caminhava ao lado como eu falei, dos apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, todos voltados a edificar a igreja até a unidade da fé. Nunca como um clero sacerdotal, como título vitalício. Quando Paulo esclarece que o que é em parte seria aniquilado com a vinda do que é perfeito, como por exemplo, que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, seria tirado os dons. Ele enquadra esses ministérios no provisório, tal como a pedagogia, tal como diz assim, a lei que foi dada até que viesse Cristo. Como trata de Gálatas, capítulo 3, versículo 24 a 25. É por isso que a ênfase das cartas é tirar o povo da minoridade, ou seja, tratando-se de meninos em Cristo, tirar eles da meninice para exatamente até a varonilidade perfeita de Cristo. É o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, conduzir esses irmãos até a varonilidade de Cristo. Amém? Que é o que diz que até, na verdade, como diz o Efésios capítulo 2, é o 4, 13. Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, justamente quando os irmãos passassem e recebessem todo esse conhecimento, que era o início, o marco ali da igreja, que estava se desenvolvendo, a igreja, o corpo de Cristo em si, em Deus espiritual, que estava recebendo as palavras do apóstolo Paulo, que hoje nós já recebemos, está escrito. Aí sim. Aí o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Agora surge a pergunta, depois da plenitude, não há ainda a tutela humana? Precisa-se de pastorado, líderes religiosos? Na nova aliança, o Espírito guia diretamente os seus filhos, tornando desnecessário qualquer mediação humana. Aí, como diz o 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas,
e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Por quê? Porque, na verdade, todos que são guiados porque todos os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus e não por um homem. É o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseados no qual chamamos Abba Pai. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso, na verdade, não anula ensino mútuo, uma comunhão, uma exortação fraterna. Anula, sim, a figura do chefe espiritual, do líder espiritual, que quer te governar a tua vida pessoal, que quer te controlar, que quer, na verdade, moldar a forma da vida espiritual sua internamente no seu coração. Porque, na verdade, em si, a palavra diz em João, capítulo 16, versículo 13, que o Espírito é que nos guia em toda a verdade. E nós vamos também saber, então, como ele guia nós em toda a verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Na linguagem de Paulo, sair da imaturidade é sair da dependência de tutores. Exatamente. É o que diz Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e o 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor, que é ele senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Porque o que é perfeito, na verdade, já veio, encerrando o regime do que é em parte, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele está no teu coração, está na tua vida. Você é um templo do Espírito Santo. Ou seja, Paulo, quando ele falava aqui no 1 Coríntios, capítulo, quando nós estamos lendo, capítulo 13, versículo 10, diz: quando, porém, vier o que é perfeito, que na verdade Jesus Cristo ainda ele não tinha vindo em juízo, não tinha vindo para restaurar os seus escolhidos da morte espiritual com o qual se encontravam. Como, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 12, só para dar um melhor esclarecimento, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, era uma morte espiritual. Então, na verdade em si, Jesus Cristo ele veio para redimir. Ele veio, na verdade, para restaurar a vida espiritual, a comunhão, o restabelecimento da comunhão do homem para com Deus. Porque, como por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 10, Efésios capítulo, Filipenses, não, Efésios capítulo 4, versículo 11. Deixa eu ver aqui.
Esse capítulo, só um momento aqui, Filipenses, esse é o 1 Tessalonicenses 4:11. Não, também não. É Efésios mesmo, vê aqui, Efésios 4, versículo 10. Mas não. Tessalonicenses, só aumenta aqui, uma passagem muito importante que eu preciso. Mas eu não encontrei aqui a passagem que estava procurando. Eu precisaria aqui dar uma... Tá, deixa para lá então as passagens, tá tomando nosso tempo. Vamos continuar. É o seguinte, e exatamente esse ponto prático de Efésios 4:13, ou seja, os dons caminham até que o corpo alcançasse a unidade, ou seja, a maturidade. E uma vez alcançado, o cabeça pastoreia diretamente o corpo por seu espírito. Então, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, ele está em você. Ele, na verdade, é quem te guia em toda a verdade. Como, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, nos diz o seguinte. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, você é um templo do Espírito Santo. É por isso que você tem um guia espiritual que pode te guiar em toda a verdade naquilo que realmente concerne, entendeu, aos caminhos do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte também. Vou botar aqui na corrigida. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porque então você tem um Espírito de Deus morando dentro de você. Você é um templo do Espírito Santo. Aí, como diz a passagem de Efésios capítulo 2, versículo 18, que você tem acesso também a Ele. Qual necessidade que você tem de ter um mediador como um líder religioso, sendo pastor, seja ele o que for, qual for o título? A palavra diz que eles têm apenas um só mediador, que é Deus, que é a manifestação de Deus, na verdade. 2:25. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 25. 2:5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ou seja, a manifestação de Deus. A obra redentora, a palavra, é que é a mediação entre você e Deus. Portanto, na verdade, quando nós tomamos um pastor, um líder religioso, que seja ele quem for, como mediador entre você e Deus, é como se a obra de Cristo, para você ainda, ou para quem você que seja, é como se ela ainda não tivesse a sua validade nos tempos atuais. Porque, como por exemplo, quando um líder religioso se coloca como mediador, ele centraliza tudo nele em vez de ser em Cristo. Como por exemplo, ele diz que você tem que ir para uma certa denominação, uma certa igreja, aquelas 4 paredes, que ali é o santuário de Deus, que ali Deus está lá. Ou seja, tira o foco da sua verdadeira adoração em espírito diretamente a Deus, que você tem acesso, para ter acesso, entendeu, a um lugar confinado, voltando aos rudimentos da lei, como um templo físico, em dizer que Deus está ali.
Enquanto que a palavra diz claramente que Deus não está lá. Diz aqui, diz aqui, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Está bem aqui certinho. Mas sim, ele habita nos seus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consciência tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus diz, neles habitarei e entre eles andarei. Veja só que um pastor, ele como um líder religioso qualquer, ele como um mediador entre você e Deus, ele age também como tutor para seus liderados, para seus fiéis. Inclusive, quando você está debaixo da tutoria desses homens, quando você está debaixo da mediação desses homens, inclusive você tem que pedir autorização ou informar o pastor que você deve casar, e se você deve casar, com quem você está namorando e se deve continuar o namoro, porque ele tem que avaliar. Ele é o seu tutor, ele é seu mediador. Pois se você, dependendo da denominação, o seu tutor, ou seja, o seu mediador entre Deus e você, tem que saber até quando, até mesmo se você vai viajar, mudar de cidade. Você tem que dar satisfação. Você tem que prestar contas com ele. Em certas situações, você tem que pedir permissão para sair para pregar. Ou ser controlado no que você deve ouvir. Você não pode ouvir uma música, um hino, qualquer que seja, que você possa gostar, porque você tem que ser controlado por aquele mediador, por aquele tutor, por aquele líder religioso. Você também é controlado no que você deve crer. Você não pode, em hipótese alguma, como diz assim, desviar a sua crença daquilo que você ensinar, do que ele ensina, para crer em alguma coisa que realmente você tem ouvido claramente que é a verdade dentro da palavra. Você não pode contestar com o pastor, você não pode contestar com seus líderes, porque ele é um tutor, ele é um mediador. Você é controlado no que você deve cantar, no que você deve falar, o tipo da sua roupa, você deve se vestir da forma como ele orienta, como ele ordena que você tem que se vestir. Você sabe disso que eu estou falando. O seu cabelo deve ser cortado ou penteado ou deixado da forma como é orientado que você deva fazer e ordenado que assim seja. Se você não seguir aquelas regras, aquelas práticas, você pode quem sabe, orientado a ter que deixar de seguir aquela denominação, aquela religião, por não se comportar de acordo com as orientações, de acordo com as ordenanças do clero. Você também é controlado a ir ou deixar de ir nos lugares ou situações que são determinados pelo pastor, líder religioso. Como, por exemplo, há denominações que impedem que seus líderes vá numa praia ou assistam um cinema. Tudo é controlado pelo líder, o mediador. E não aceitam ser questionados. Ainda tem essa.
por outro lado ainda, em vez de você buscar Deus que está no seu coração, na sua vida, de você buscar Deus em oração, de você se humilhar para Deus, expor os seus problemas para Deus, você é orientado a buscar o pastor, ao líder religioso, seu mediador, para que orem por você, por as pessoas, como se fosse, na verdade, um mediador. Para você falar com Deus, teria que falar com ele primeiro. Há uma interferência direta na vida pessoal de seus líderes, nesse caso. Porque, na verdade, eles decidem tudo por você. Ele é o seu mediador, o seu líder, o seu doutor. E não Deus. Deus é uma questão em segunda parte. Porque quando você toma ele como mediador, Deus não está, na verdade, em si, como a primeira parte na sua liderança da sua vida. O tutor, na verdade, em si, o mediador, ele decide tudo por você. Ele decide com quem você deve namorar, com quem você deve casar, entendeu? Se você vai... Então, todas, às vezes, uma gama de comportamento, de situações que você deve viver, tem que passar por um filtro, que é o seu mediador, o seu tutor. Agora surgem umas perguntas, como por exemplo, se a igreja são pessoas, ainda há necessidade de mestres? Porque as pessoas confundem a igreja de Deus com pessoas físicas, biológicas. Não. A igreja de Deus, na verdade, não são os corpos biológicos. A igreja de Deus é um corpo espiritual. Olha o que diz aqui, ó. Primeiramente, Colossenses capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, quer dizer, a igreja é o corpo de Cristo. Mas esse corpo de Cristo, ele é formado, veja bem, aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeus, que é gregos, que servos, que é livres, todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, esse corpo é um corpo espiritual. Não é o corpo físico. Porque esse corpo físico nosso, até mesmo, ele não entra no reino de Deus. É o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Portanto, ao nascer pessoas continuamente, não recria a fase de tutela apostólica. Ou seja, nasceu alguém, uma criança, então naquela fase de adolescência para frente, ou de criança que já dá começando a entender alguma coisa, aí não, já precisa de um tutor, um pastor para pastorear, para poder crescer aquela pessoa em estado de maturidade não. Na verdade, a necessidade que nós expomos aqui dos irmãos de Efésios capítulo 4, versículo 11, que receberam dons de pastores, doutores e evangelistas e tudo mais, era na formação do corpo espiritual de Cristo, com o evangelho com que Paulo ainda estava repassando para os irmãos. Mas o corpo espiritual de Cristo já foi formado. A Bíblia diz que esse até já exatamente foi na consumação da obra redentora de Cristo, quando ele veio em juízo para Israel e também resgatando os irmãos ali do estado espiritual de morte que eles se encontravam, espiritual. Portanto, sabemos que o argumento, há pessoas nascendo, logo precisamos de pastores.
Então, confunde orientação fraterna com tutela institucional. Na prática, porque todos que... É o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, todos os filhos de Deus são guiados pelo próprio Espírito de Deus. Agora, a 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 2, versículo 27, olha o que diz. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Ou seja, não promete, ou seja, esse versículo também, ele não promete uma onisciência informacional, ou seja, como se você já fosse perfeito e completo em todo o conhecimento de informação. Não. Ele proclama suficiência relacional. Ou seja, como aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, o nosso espírito, ele é perfeito. Ele é perfeito. Agora, a nossa mente humana é que ela é limitada. Nós vamos crescendo em conhecimento gradativamente. Mas o nosso corpo, ele é perfeito. Nosso espírito, ele é perfeito. É o que diz a Bíblia. Deixa eu ver aqui, isso aí é 2 Coríntios, se não me engano. Capítulo... Deixa eu ver se o espírito está pronto. Ver se é o versículo 6. O qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do espírito. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Não, João capítulo 6, versículo 63. É o seguinte: o espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida, mas não é isso. É que diz que o espírito, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É lá em 2 Coríntios mesmo. Deixa eu caçar aqui a palavra aqui. Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vai ver que é fraca. É a seguinte, é o 26, Mateus 26, 21. Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é que é fraca. Então, nosso espírito é perfeito. Exatamente. Mas a nossa mente humana vai crescendo gradativamente. Como diz a própria palavra em 1 João, capítulo 2 João, né? 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim como no dia da eternidade. Então, quer dizer, nós vamos crescendo gradativamente, humanamente. Mas, na verdade, em si, o nosso espírito, ele é perfeito. Portanto, sabemos que a alfabetização não é barreira para que Deus escreva no coração. O Espírito testifica como nosso espírito, guiando pela paz, no fruto e na comunhão. Como prometeu em Romanos 8,16, onde nós já lemos. Romanos capítulo 8, versículo 16. Que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Os apóstolos, então, foram reconhecidos como iletrados
e ainda assim, cheios do Espírito Santo, podiam falar com ousadia. Porque a letra sem o Espírito mata, mas o Espírito quem vivifica. É o que nós lemos até agora, que 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, é o que nós estamos sempre reforçando, na verdade, em si. Não é todo o conhecimento que você possa ter que você vai ter, ser perfeito em Cristo. Não, nós estamos tratando de você ler com o Espírito da palavra, através do Espírito da graça, em vez de apenas ter a leitura, a letra em si. Amém? Portanto, o professor é o Espírito da graça. Qualquer ensinador humano é apenas cooperador, nunca mediador, não pode ser mediador. O que vem do Espírito exalta Cristo e produz frutos, como diz João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Portanto, meu prezado irmão, agradeço o seu tempo que você teve até conosco aqui para possamos e partirmos a examinarmos as Escrituras, os escritos bíblicos, neste momento. Isso é muito grandioso, é muito importante para a nossa vida espiritual, porque isso faz com que sejamos mais fortes no conhecimento da palavra de Deus dentro da escatologia consumada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, solicito a você. E se você já é inscrito no canal, chegou até aqui, deixa seu like, tá? Se ainda falta clicar no sininho para receber a notificação, clique no sininho para que todas as vezes que eu postar vídeos, você receba as notificações do YouTube. Até o próximo vídeo e um grande abraço.